Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos indivíduos de um clã rumo à terra que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e somos luz no submundo. Eu sou Aisna Maltês e a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. Eu sou Túlio Ramos e a igreja precisa se adaptar aí, conforme a história, para ser cada vez mais relevante. Então, nosso tema de hoje, vamos falar sobre a igreja underground. Eu gostava desse jogo pra caramba. Eu quero te convidar a fazer parte do nosso Instagram, nos seguindo. O nosso Instagram é @podcastclandestino. Assim como o nosso site, nós estamos no site podcastclandestino.com e você pode ir lá, acessar, comentar, compartilhar, é isso aí. Engraçado, quando fala de igreja underground, a primeira coisa que me vem à mente, assim, então, é a igreja primitiva, né? A igreja que começou lá no primeiro século, né? Com os apóstolos ainda. A gente já consegue perceber ali uma igreja que ela tinha aí a sua tratativa, suas tentativas ali de conseguir atuar em um mundo que não era cristão, afinal nem existia, né, cristianismo. E a dificuldade, ela tem barreira dos dois lados, né? De um lado, o lado que devia estar apoiando ele, né, os judeus e tal, renega a todo custo, e do outro lado a igreja romana persegue, né, com força. Então você desenvolver alguma coisa, iniciar algo e isso durar. Sim, eles eram completamente contraculturais, né? Mas no primeiro momento, boa parte dos historiadores e teólogos vão entender que era só uma outra faceta do judaísmo, mas depois já começa a se apresentar como um corpo de doutrina muito particular, né? Muito diferenciado, específico, né? O interessante é que nem a maioria dos envolvidos ali tinham dimensão daquilo que eles estavam fazendo ali, que estavam vivendo, eles estavam escrevendo e mudando a história da humanidade inteira. Eu gosto daquela série A Bíblia, não sei se vocês já viram, tem na Netflix e tal, no Jabai. Quando Jesus vai fazer o convite pra Pedro, ele fala assim, a gente vai fazer o que aqui? Aí ele dá uma olhadinha assim pro lado, vamos mudar o mundo. E aí o negócio todo é que você vê que eles parece que estão assim, meio sem saber o que fazer e tal, tem aquele momento, né, no Pentecostes, e eles começam a falar de repente 2.000 convertidos, 5.000, sim. Começa a chamar a atenção dos fariseus, que começam a ficar desesperados com isso, aí vem Gamaliel dar o conselho, né? Ó, se for um negócio que não vai pra frente, vai acabar. Agora, se for um negócio certo, é Deus que tá no comando e vai durar. Passaram-se 2.000 anos. Passaram-se 2.000 anos, estamos aqui até hoje. Sim, a Terra e a história da humanidade dividida entre antes e depois desse cara, né? Desse filho de carpinteiro. E o processo de perseguição, como ele começa e vai fortalecendo. E eu olho assim, né, a pessoa fala assim, é muito fácil. Naquela época, tá mais perto de Jesus, muitas testemunhas oculares, né? Mas não é bem assim, né? Sim, eu já vi um relato, por exemplo, de alguns dos pais da igreja que falam algo muito interessante pra gente pensar como essa igreja primitiva ela era completamente underground. Por exemplo, você não tinha uma medicina tão desenvolvida e tão evoluída como se tem hoje, e existem alguns relatos de historiadores de que quando alguma família tinha algum filho com algum tipo de deficiência física, eles entendiam que aquilo era um castigo de Deus. E a gente consegue ver no relato bíblico que não havia muito bem esse entendimento acerca das doenças, não é? Aquela história lá do cego, de nascença, a culpa é dele, a culpa é do pai dele. O pessoal não entendia muito bem que a questão do pecado não tinha nada a ver com as questões de doença. E até hoje tem gente assim, né? Que ainda pensa assim, né? Verdade. E aí Sim. você vai perceber alguns pais da igreja trazendo relatos de que as famílias da época do primeiro século da Palestina, eles pegavam esses filhos que tinham algum tipo de deficiência e abandonavam em florestas, como se estivessem devolvendo a Deus aquilo que a princípio foi um castigo. Aí você vai encontrar relatos de que esses primeiros cristãos, Pedro e companhia, quando iam às florestas e encontravam esses bebês, pegavam pra cuidar. E a galera, não, esses caras são doidos, tipo, nem a família quer esses bebês, por que eles estão pegando esses bebês pra cuidar? Ou seja, a lógica do reino, né, a lógica desse cristianismo primitivo, ele era completamente underground e completamente, assim, contracultural, não fazia o menor sentido e talvez até hoje não faça, se a gente fosse viver de fato esse evangelho, né, essa mensagem do reino. Né? Me impressiona muito a questão de gênero, né? A gente tinha mulheres que eram seguidoras de Jesus e Jesus, ele se relacionava diretamente com elas. E com destaque, né? O foco é no testemunho delas, é na presença delas, né? Sim, sim. E isso é contracultura de um jeito que
talvez as maiores feministas da nossa era tenham se aproximado da ousadia daqueles atos do Cristo naquela geração. E algo que é interessante também, estava refletindo sobre isso hoje, né? Por exemplo, hoje todo mundo que tem uma visão mais ampla do evangelho e consegue aplicá-la à sociedade contemporânea, facilmente vai se apresentar como alguém que é progressista e liberal. E jamais conservador, porque entende a ideia de conservadorismo dentro da igreja como uma ideia legalista. Mas aí a gente tem que pensar um pouco aqui. No texto bíblico, de fato, aqueles que eram os conservadores eram os fariseus, querendo conservar aquele entendimento da Torá, né, completamente retrógrado de alguma maneira. E o cara que vinha e quebrava toda a cena era Jesus, era o progressista, né? Mas aí no começo a galera começa a confundir. Então o senhor veio quebrar a lei? Não, de maneira alguma, eu vim cumprir a lei. Ou seja, no final das contas, na minha visão, amigos, a gente tem que ter de fato uma postura e uma pregação do evangelho contextualizada com as necessidades atuais. Porém, não é de todo engano nos apresentarmos com uma teologia conservadora, porque não é conservadorismo acerca da fala dos fariseus, e sim acerca da fala de Jesus. Sim. Ou seja, nós viemos depois de Jesus. Ele já colocou as coisas no lugar, e agora a gente conserva aquilo que ele colocou no lugar. Estava fora do lugar. A gente conserva isso e apresenta de maneira contextualizada. Infelizmente, parece que absolutamente todos os temas acabam caindo nessa dicotomia, né? Você vai ter que escolher, ou você é isso, ou você é aquilo. Na realidade, isso não é necessário, né? Você consegue vivenciar um evangelho verdadeiro que mescla esses dois pensamentos, né? Ser do centrão não é de tudo mal. Cuidado. Eu quero aproveitar e trazer à tona também uma outra situação etimológica, né? De outro conceito que é da palavra fundamentalista. Você pergunta assim, você é fundamentalista, você fica com medo, caramba, não, você se imagina que horrível, de barba, um turbante explodindo o mundo, misericórdia, e já cai numa xenofobia. Mas não, cara, eu sou fundamentalista porque eu acredito em crenças fundamentais e nelas, fundamentadas na Bíblia, eu não negocio. Então, quando a gente se entende e assume a nossa identidade cristã, que aliás é outro ponto que eu quero conversar com vocês mais tarde, identidade. Eu sinto que a nossa geração tem perdido muito. Não existe uma identidade cristã. E sim, da mesma maneira, ser radical, por exemplo. Ah, o cara é radical. Não, isso está errado, que coisa ruim, negativa, né? Sendo que se você, não é exatamente a minha área de conhecimento, mas se você pegar qualquer palavra, ela tem o seu radical, né? Ela tem a raiz da palavra, aquilo que traz a ideia central do que é. Então, ou seja, se nos professamos como cristãos, ser radical, ter uma raiz cristã, jamais deveria ser algo negativo, e sim positivo. De orgulho, né? Caramba, esse cara é um cara radical. Que bom, né? São mesclas. Ser radical hoje é como se fosse tradicional. Então se apegam a tradições que não tem quase sempre nada a ver com o que está na Bíblia, com o que Jesus realmente ensinou e se prende àquilo. Sim, sim. Então acaba chegando nesse ponto aí em que você olha e a igreja é enxergada, não pegando assim uma denominação em específico, mas você olha para a igreja e fala assim, não, quem é da igreja é isso, religião é aquilo, e você tem diversas descrições, tem vários vídeos, documentários e posicionamentos toda vez que você vai, até em páginas de política, todos são contra a religião. Por quê? Em um aspecto geral, a religião é apresentada por pessoas ignorantes, por pessoas que distorcem a verdade, que a Bíblia, todo mundo conhece Jesus, a própria Bíblia fala, Jesus é amor. E aí, que amor é esse que a pessoa faz aquilo, faz isso e tal? Então, por conta de preconceitos formados, na verdade não seria nem preconceito, é um conceito formado por conta de ações erradas de pessoas que se dizem cristãs. Sim. Então se afastam desse fundamento verdadeiro, dessa raiz, como você falou. E aí, o problema da gente hoje é como apresentar uma igreja de verdade, que ela acabou ficando submersa nesse mundo que a gente tá chamando aqui de underground. Sim, né? E outra, e há, na minha visão, uma ignorância muito grande também de muitas pessoas. Nas várias áreas da vida, da sociedade contemporânea e também na experiência da igreja. Muitas pessoas trazem informações e conclusões sem ter, na realidade, um aprofundamento acerca de algum tipo de conhecimento. Eu me lembro que aconteceu um negócio comigo bem engraçado. Tava conversando com um amigo que tinha um certo repúdio, assim, pela experiência religiosa, e ele me comentando que achava que a igreja era muito machista. Aí eu falei, desenvolva essa ideia. Aí ele falou assim, não, cara, por exemplo, a mulher lá, Maria Madalena, elas não têm um livro na Bíblia, e Judas, pô, o cara traiu Jesus e tem um livro na Bíblia. Eu falei, não, mas não é esse Judas, é outro. Então, tipo, foi engraçado assim na hora e tal, mas isso mostra uma falta, às vezes, assim, de aprofundamento acerca do conceito bíblico, do conhecimento bíblico, mas é meio complicado quando você tira conclusões sem um conhecimento prévio acerca do assunto. O assunto é muito amplo, né? E apesar de ser um único livro, mas não acho que você vai conseguir desvendá-lo com simplicidade, né? Nada é tão simples quanto parece. Sim.
Um outro ponto, amigos, que eu queria também reforçar acerca dessa ideia da igreja primitiva, é um texto específico que eu queria ler para vocês. Ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. E logo no começo, na minha Bíblia, e eu acho que na Bíblia de vocês também, ele tem um subtítulo escrito assim, ó, Como viviam os convertidos. Uhum. E a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei, sabe, encucado. Como assim, como viviam os convertidos? E eu falei, vou ler essa descrição, porque se eu estiver vivendo muito diferente desses caras, ou eles não são convertidos, ou eu que não sou, não é? Tem alguma coisa aí. E aí o texto vai dizendo o seguinte, ó. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Todos que deveriam estar juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí, cara, interessante demais, porque contavam com a simpatia de todo o povo. Será que hoje, como igreja, nós contamos com a simpatia de todo o povo? Será que nós estamos preocupados com a necessidade do outro? Partimos o pão? Estamos diariamente no templo? Ou esses caras não eram convertidos? Ou talvez a gente que ainda precise ser convertido. Nasci na igreja. E aí, pra mim, tipo, até certo ponto, quando menino ainda, achava, tipo, não, eu já sou cristão, já nasci cristão, né? E na verdade existe esse processo, esse tempo de conversão, e ela vai acontecer em momentos diferentes, com pessoas diferentes, né? E aí é uma coisa particular. E é legal quando a gente vê lá no finalzinho do ministério de Jesus, ele tá todo aquele alvoroço e tal, e você olha assim, Pedro responde, tu és o Cristo. Jesus fala sobre essa pedra de ficar em minha igreja e tal. E você vê assim, Pedro é o cara. Mas aí chega lá no finalzinho, antes de trair, inclusive, Jesus vira pra Pedro e fala assim, eu oro para que quando você se converta, você ampare seus irmãos, né? E direcione eles e tal. Aí eu falei, pô, Pedro não era convertido? Então esse processo de conversão, ele pode não ter concluído, e ele é um processo, né? Não é uma coisa tipo, converti, agora existem vários aspectos de entender o que é conversão, a questão da santificação, e a gente peca muito nisso. A gente acha que, tipo, já batizei, já frequento a igreja, tô fazendo minha parte, né? Vim aqui, tinha que fazer minha função, é fazer isso aqui, fiz aqui, agora vou assistir meu culto, vou pra casa e acabou. Pensamento lógico-matemático, né? Não é exatamente assim que é. Não é exatamente não é assim que nos é apresentado no texto bíblico, né? Esse pensamento lógico-matemático. Você faz assim, você ganha assim, causa e efeito, não é tão simples, né? Eu acho interessantíssimo que ela dá uma fórmula para que a gente tenha a simpatia das pessoas e através dessa simpatia a gente conquiste elas para Cristo, né? Que é simplesmente o serviço, amar o próximo e você realmente cumprir o mandamento de Jesus, que é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Mas eu queria colocar uma lenha nessa fogueira aqui. Nessa descrição toda aí, como é que vocês me responderiam se eu dissesse que a igreja cristã primitiva tinha toques socialistas ou até comunistas? Você é um comunista? eu tava com a língua coçando aqui. Vai ser censurado esse negócio. O comunismo, se ele fosse realmente só isso, pra você viver, onde todo mundo vive bem, compartilha de tudo que tem e tal, mas o comunismo em si, a gente não vai enveredar tanto por isso, senão a gente vai fugir para um aspecto aqui que, enfim, né, fica para um próximo debate em particular na casa de vocês. O comunismo que Cristo traz é o bem comum para todos. É quando eu paro de me preocupar comigo, com as minhas necessidades, com o que eu quero e penso no próximo. É o amar. Então, é o morrer para mim. Quando Jesus ele morre dando o exemplo, o que Paulo fala pra gente fazer é morra pra você, né, e se entregue, e agora você começa a viver verdadeiramente como um cristão. Eu não tenho como ser cristão se eu não sigo Cristo. E seguir Cristo quer dizer que eu vou deixar de lado as minhas necessidades pro próximo. Isso é o comunismo, né, digamos aqui entre aspas, da Bíblia. Um comunitarismo. Pronto, seria o lance então aí... não tem esse pois aspecto. Porque o lance é um lance conceitual. Isso. O jovem rico, por exemplo, que quando Jesus conversa com ele sai, né, vai embora, e o texto bíblico diz assim, foi embora triste porque possuía muitos bens. Porque o que estava em jogo ali é ele tirar o que era importante pra ele e dar pra outra pessoa, né? O que é que tem de comum? A preocupação social, a preocupação com o pobre, a preocupação com aquele que é carente, mas não exatamente uma mesma lógica sistemática de raciocínio, até porque... O objetivo não é o mesmo. Não é o mesmo, até porque aquele que é o grande pai do conceito do socialismo e comunismo é Karl Marx, que é ateu. Ele acredita que a religião é o ópio do povo. Claro que não tem, na minha visão, nenhum problema em entender que existia uma busca
social, né? Existia uma busca latente ali, e você ler o evangelho e não perceber que há uma questão social ali, você não leu direito, né? Você Sim. precisa ler melhor. Mas também ler o evangelho e só ver uma questão social ali, você precisa ler de novo também. Eu acho que essa ansiedade era um pouco do que os cristãos primitivos compartilhavam, né? Eles esperavam que Jesus viesse instaurar um reino político, um reino terrestre, mas não, o reino dele era muito maior. E aí eu quero até trazer à tona a questão do ser e do parecer ser. Na questão de Ananias, nesse contexto todo da generosidade, da dádiva, a história conta que um casal, ele vendeu a propriedade deles e disse que ia devolver todo para aquela comunidade cristã, para ajudar o próximo. No entanto, eles retiveram o dinheiro ali. Isso aí tá em Atos 5. E aí, eles não repassam propriedade e eles têm uma repreensão enorme dos líderes daquela comunidade, daquela igreja na época. E eu quero ouvir vocês sobre essa questão das aparências e das dádivas. E do real espírito que a gente deve ter ao fazer bem, fazer o bem a alguém. Senão a gente vai entrar na questão aqui que foge um pouco da teologia bíblica, que é a questão da caridade, obra salvífica. Eu acho que um ponto, Aisne, que é interessante que você colocou, inclusive uma discussão acerca do pensamento de Paulo e o pensamento de Tiago, né? A questão ali da salvação exclusivamente pela fé, e a salvação pelas obras. E de uma maneira geral, a gente consegue concluir uma ideia de que as obras, né, elas são consequências de uma fé que transforma, de uma fé que salva, né? Então, a gente vai encontrar ali em Gálatas, por exemplo, Paulo dizendo que a fé se demonstra em obras de amor. Então, essa fé que eu digo que tenho, ela é demonstrada nas minhas ações. Tiago vai falar também depois que dizer que acredita em algo e não viver isso não está enganando ninguém, está enganando a si mesmo. Né? E eles corroboram com essa ideia de que os nossos atos falam muito acerca daquilo que dizemos, que pensamos ou que somos. Né? Então, voltando à tua pergunta, a questão de ser e de parecer ser. Muitas vezes essa frase é mal interpretada ou é mal colocada, mas eu concordo com essa ideia de que, além de uma transformação real que nós devemos vivenciar diariamente e que é produto da ação do Espírito Santo em nós. Santificação diária. Pois é, diária, processual. Ela vai trazer como frutos os nossos atos. A maneira como lidamos com o outro que numa escala social, por exemplo, ou numa escala funcional da sociedade é menor do que eu, né? Eu trato muito bem o presidente da empresa que eu trabalho. Normal, amigo. Você e todo mundo da empresa. Mas como é que você trata o cara que tá na portaria? Como é que você trata o cara que limpa o corredor da sala que você trabalha? Isso vai dizer muito sobre você. Não porque há uma dívida com aquela pessoa. Não, eu trato bem porque eu tenho uma dívida com ela. Não é isso. É porque tratá-lo bem nada mais é do que reconhecer que ele é a imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, meu irmão. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo que se espera, assim. Nós somos irmãos em Cristo, né? E sobre hoje, assim, temos hoje mais pessoas altruístas ou a gente tem mais selfies? Porque eu me incomodo um pouco com aquele vídeo que o cara pega, aí filma um mendigo, aí ele vai lá, chega pro cara e dá um bolo de dinheiro. Me incomoda muito, um pouco não muito. Assim, o exibicionismo não me incomoda, não chega tanto, porque pelo menos o mendigo ganhou dinheiro. Só não é bíblico, porque a Bíblia diz que o que tua mão direita faz, tua esquerda não precisa saber, né? Exato, então é esse o ponto, tipo, as coisas boas a se fazer, elas devem ser acompanhadas da vontade de fazer isso por fazer, não para que alguém veja ou para ser reconhecimento, para ganhar likes e tal. Enquanto você tem um lado precisa ser enxergado para que esteja fazendo, de que está fazendo algo para a sociedade, não deveria ser assim. A gente tem também pessoas que sofrem, que passam por várias condições, e o papel principal de a gente fazer essa ação de apoio, essa ajuda, de amar ao próximo e de dar aquela condição de que ele tem uma condição boa também, condições humanas, é justamente isso, para que a igreja se ampare, porque a gente passa num processo histórico em que a gente sai desse processo, desse período primitivo, e a gente tem momentos de perseguição, de sofrimento, e que chega num ponto em que há uma mascaração. Me delongando aqui um pouquinho mais, puxando também a questão de quando a igreja passa a ter uma relação com o Estado. E é aí onde tem o problema, porque você não tem mais a orientação de fazer o bem pelo bem, mas você tem uma orientação de fazer o bem para ser enxergado, né? Os cristãos, quando eles eram perseguidos, era uma coisa terrível. Ninguém queria ser cristão, porque ser cristão é morrer. Ser cristão quer dizer que eu vou ser levado para o Coliseu, para ser botado lá amarrado na frente de um leão, para o leão me lacerar todo e todo mundo bater palma. Só que chega um ponto em que ser cristão agora é status. Então eu me batizo, eu quero ser de família de Marte, de ser enterrado num túmulo que tenha lá que eu sou descendente
de fulano, e aquilo tudo vai trazendo notoriedade. Então a igreja passa a oprimir mais ainda quem deveria estar sendo suportado pela própria igreja. E você tem agora talvez uma igreja que deixou uma herança maldita pra gente hoje, né? Que é essa condição aí de alto valor, e aí vai passando o tempo, até que a gente chega num processo de revolta total, né? Que a gente tem a reforma, e aí você tá escancarando mais uma vez, tipo, a igreja não precisa, como você falou, né? O dinheiro não é para ir para a igreja, é para que a igreja faça caridade. Eu tenho que fazer isso por conta própria. Tipo, minhas motivações têm que vir de dentro, porque não tem como eu olhar e dizer que eu sou cristão se eu não faço isso de forma automática, né? Natural, nada. Tem um jargão que diz que quando o oprimido ganha poder, ele se torna opressor. E a gente vê esse movimento muito forte na política, quando o cidadão ele se torna um político e aí geralmente ele perverte algumas das suas ideologias, em maioria. E a gente tem também essa situação na igreja, né? A igreja passou a ser um movimento global e logo se percebeu que através do medo se poderia manipular a massa. E aí a gente começa uma geração, uma época bastante nefasta e que traz consequências pra gente até hoje. Até hoje, pequenas igrejas são administradas como se fossem grandes negócios. Até hoje, eu imagino que a gente não tem a vergonha de se identificar como cristão, mas a gente tem sim vergonha de analogias que fazem e do valor agregado que traz você dizer que você é cristão. Algo pensa que você é treinado, que você é um ladrão, você tá... É um lado ou outro. Ou você é um ignorante ou você é um bandido. Isso. Um outro aspecto é de quando a gente pensa aí sobre essa igreja sofredora, né? Essa igreja que sofre, posterior a gente refletir aqui sobre a igreja primitiva, nós percebemos que ela sofria, ela era underground lá no começo, porque ela ainda era um movimento embrionário, e depois, ao longo da história, chegando até 2020, né, como estamos aqui, mesmo em meio a uma circunstância muito mais favorável do que era na época lá de Pedro e da galera, mas você tem vários países onde quem é cristão é morto, é decapitado, você tem perseguição religiosa, perseguição política, existem países que se você disser que é cristão, você, na melhor das hipóteses, é mandado de volta pro seu país de origem, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, você é morto, ou você pode ser preso. Então, assim, existe um grupo enorme que tenta fazer esse trabalho de pregação do evangelho em alguns locais, tenta ser igreja, como a Aisner colocou logo no começo, não importa qual igreja que você frequenta, e sim qual igreja você é, e tenta ser igreja, mas as circunstâncias não o auxiliam, né? Não o ajudam. Eu tenho um amigo que ele tá trabalhando lá na Turquia, no sul da Turquia, como um projeto específico para refugiados iranianos. Então a galera foge do Irã, sobe pra Turquia logo, e quando chega nas maiores cidades ali logo no início, se vem, assim como a gente tá percebendo agora os venezuelanos aqui no Brasil, se vem completamente perdidos, sem emprego, desamparados, não falam a língua, né? Porque no Irã a galera fala persa, né? E lá na Turquia fala turco, com dificuldade até de comunicação também e tal. E ele tá participando de um projeto lá da igreja para receber essa galera, um centro de influência, dar cursos profissionalizantes para que eles consigam se adequar e consigam trabalhar. E aí quando ele vê esses irmãos iranianos como igreja, ele vê uma igreja que sofre, Sim. Uma igreja sofredora, uma igreja que é refugiada, que foge do seu país de origem porque não é aceita pela fé que professa. Chega num novo país que também não tem essa fé cristã, também sofre, um pouco menos, mas também sofre, e vai enfrentar agora um sofrimento de cunho social, né, outras questões, preconceitos raciais. Olha que loucura, cara. Olha como nós aqui no Brasil vivemos uma igreja Nutella total, sabe, sem nenhum tipo de dificuldade, e tem uma galera aí que tá vivendo uma igreja raiz, muito assim, raiz. Eu não digo sem nenhum tipo de dificuldade, né, que existem níveis e níveis de dificuldade, mas não chega nesse extremo, não tem dificuldades extremas, né, ou dificuldades radicais, voltadas lá pra raiz, né, da palavra. Sim. Mas a gente tem dificuldades, e as dificuldades, quando elas são muito sutis, eu acho que até são um pouco mais complicado, porque ela é prejudicial até no ponto de salvação, onde eu deixo de me importar e eu começo a ficar apático à situação, ao que isso representa. Então, por um lado, parece que não tem problema, mas na verdade o problema começa a ser muito pior, porque ele começa agora a me distanciar da missão. Eu não me preocupo em ser cristão, em estar na igreja, em ser igreja, eu não me preocupo com o que eu vou fazer, eu não sei nem qual é a minha missão. Eu sei que eu vou para a igreja, frequento. A gente tá nesse momento agora, né, datando aqui o episódio, momento de quarentena, né, o pessoal bota entre aspas, né, mas de distanciamento social. Quarentena, então, quem já passou de 40 dias faz tempo. Sexatenta, né.
A galera vai ouvir isso em 2022 e não, pô, a gente ainda tá, relaxa. Então, Vovô, o senhor já tava na quarentena? como é que foi isso? Contem isso, vovô. Como começou? Começou. Então, e aí a gente tá aqui, processo de distanciamento social. Só que aí, como é que eu faço pra manter minha fé, pra manter o exercício de... Eu não tenho mais a igreja pra ir toda semana. Então não tenho ninguém me olhando pra ver, tipo, fulano não tá vindo pra igreja. Então eu tenho cultos online, mas até quando que isso supre a minha necessidade? Eu vou só ficar absorvendo aquela questão, tipo, vou pra igreja pra absorver. É só pra isso? Minha missão é absorver conteúdo ou é desempenhar a missão? Então se eu tô só em casa, eu esqueço disso e paro de fazer as coisas, de estar prestando atenção na necessidade das pessoas. Eu não tenho mais ninguém me olhando, como eu tava falando no começo, pra julgar, tipo, fulano não foi pra igreja hoje. E saber, aí, tipo, a pessoa entrar em contato comigo, eu não ter ido pra igreja simplesmente porque eu falei, tô cansado. Como se vir pra igreja e ficar sentado assistindo uma coisa fosse uma coisa exaustiva. Não, tem até um parênteses pra abrir aqui sobre isso que você falou, que existe inclusive uma falta de compreensão acerca da própria função de adoração dentro do templo, né? Uhum. Então, a gente vem, senta na cadeira, senta no banco, assiste a pregação, volta pra casa, encontra com alguém que por acaso não foi à igreja, e a pessoa te pergunta, e aí, Edney, como foi o culto hoje? Não é? Até que foi bom, o louvor foi legal, o sermão, mais normal. ou menos, e vamos seguindo, normal. Só que aí existe explicitamente e implicitamente também uma dificuldade de interpretação e de entendimento do que é o culto. Primeiro, Sim. O culto é para Deus. Logo, você não é a pessoa capacitada para dizer se o culto foi bom ou não foi bom, já que ele não foi para você, não é? Nós somos os adoradores, nós nos encontramos para juntos adorarmos a Deus. Aqueles que estão lá na frente são apenas facilitadores desse processo e no final das contas a nossa oração é: Senhor, aceita esse culto, porque é para ti. Né? Então a gente não entendeu isso. Aí agora a gente tá nessa nova realidade, fechando parênteses, nessa nova realidade, e eu entro dentro de casa e falo assim, cara, não tô aguentando mais assistir live, sabe? Cara, não, hoje falhou demais, travou, não foi legal hoje o culto. O culto permanece sendo pra Deus. Pra Deus. E aí, só também aproveitando, reabrindo um pouquinho o parêntese, é a questão da qualidade do culto também. Pra não usar isso como um artifício, uma desculpa pra falar assim, não, mas foi ruim, mas não é pra você. Não é pra ser ruim, não é que é pra ser ruim. Tem que ser o melhor, mas não é você quem vai julgar se aquilo foi realmente o melhor ou não. Até porque quem foi lá e se dispôs a fazer aquilo, tem consciência de que tá fazendo o melhor ou não, e se está capacitado para aquilo ou não. Então, vamos lá. A gente tá falando hoje aqui no Clandestino sobre a igreja underground. A gente viu no primeiro momento que essa igreja ela é underground desde a época da igreja primitiva, né? Desde quando a galera tá começando, sendo perseguido por todos os lados e tentando de uma maneira muito clara continuar essa pregação desse evangelho mesmo em meio às dificuldades. Vamos tentar pensar aqui então, já que falamos da igreja no passado, no presente, que tal agora a gente tentar devanear como seria essa igreja underground do futuro? Rapaz, eu penso também que é identificar os problemas para que a gente possa alcançar soluções, que não adianta de nada ficar também falando, tem isso no passado, hoje a gente tem isso aqui, se a gente não tiver soluções apresentadas. Então, primeiro ponto, antes de eu tentar conjecturar sobre o que vai acontecer no futuro, é eu pensar o que eu posso fazer hoje para que o meu futuro valha a pena. Eu percebo que ser cristão está no pop. Não é? Então Neymar, quando ganhou a medalha de ouro das Olimpíadas, colocou na testa uma faixa 100% Jesus. Tá na moda. E é por isso que o ser cristão underground é o cristão raiz, porque você tem que ser uma coisa que não é o que todo mundo enxerga. E a gente tem ainda aquela situação lá da mercantilização da fé. Então o camarada hoje, ele entendeu que o nicho gospel é um nicho muito legal pra ele vender música. Lucrativo pra caramba. Você tem uma massa que consome, quer ali assistir, quer comprar, quer dizimar. Muda a carreira dele. Ele encontra Jesus na estrada pra Alphaville e... Não pra Damasco. Não pra Damasco. E aí ele percebe, caramba, eu preciso vender pra esse povo. E a gente começa a ter um decalque de um problema, né? Da gente perceber o que é cristianismo hoje, o que é esse movimento de Jesus hoje. O Dan pede soluções. Eu pedi pergunta a ele, Dan. Qual é a primeira solução que você encontra pra isso aí? Jogou de volta pra você. Eu levanto, ele devolve, não corta não. Vôlei. Mas, nesse sentido, santificação pessoal, tem que buscar, tem que orar. Primeiro, é um processo que
a gente começa a fazer coisas, bora planejar isso aqui e tal, mas nunca botou um joelho no chão, nunca orou, nunca pensou em chamar o próprio Jesus para estar ao lado do processo. E aí você tem problemas, olhando os problemas para puxar soluções. Por que se vende tanta música hoje? Porque as músicas começam a também refletir o que se tem no comércio comum, que também não gosta. Você tem músicas com repetições excessivas e que vende, fica um chiclete falando aqui na cabeça da gente, a gente fica mastigando aquela música e é legal. Então não é só eu vender uma música, só eu fazer uma mensagem, só fazer um vídeo no YouTube. Isso é ruim? Não. Mas quando o objetivo final disso é lucratividade, o objetivo final disso aí... promoção pessoal. E ele pode até ter paralelamente a função de levar Jesus a alguém. Eu tô levando uma pessoa à salvação e me perdendo ao mesmo tempo. Isso. Porque alcançar alguém, né? Tipo, uma jumenta falou pra Balaão, né? Então, Deus pode usar qualquer um se for necessário, as pedras clamarão. Clamarão, né? Então ele pode usar qualquer um pra pregar. Então, se você tá fazendo isso cheio de más intenções... A misericórdia alcança. Isso, não impede que Jesus te use, que Deus te use. Mas pode ser que quem esteja perdido no caminho seja você, o cara que era o dono da bússola, entendeu? Exato, o processo ele tem que vir de mim e não só para que outras pessoas enxerguem Jesus, mas que eu enxergue Jesus constantemente, todo dia, de manhã, quando eu acordo, e quando eu vou dormir. Se eu esqueço isso, e não é dizer que a gente é santo porque tá falando isso, porque a gente erra pra caramba, pelo menos eu... Todo dia. Eu olho assim falando, eu dormi sem orar e no final falar, Senhor, perdoa meus pecados, e eu fico incomodado, eu preciso disso, porque todo tempo a gente tá errando. Não quer dizer que isso seja justificativa para continuar errando, mas que a gente tá fazendo isso para poder estar cada vez mais próximos, né? A gente tem nossos espinhos na carne, não quer dizer que a gente vai deixar de fazer as coisas para a igreja e tal. Então, que a gente também não se coloque como lixo incapaz e que outras pessoas vão fazer. Não, eu tenho que fazer minha parte, e o processo de fazer algo verdadeiramente com o intuito de levar a mensagem é uma coisa que vai me fortalecer. E ajudando as pessoas, eu pratico essa fé verdadeira que Paulo fala e que Tiago aponta lá como obras resultantes de uma vida transformada. Então eu posso resumir que a solução para o cristianismo moderno é trazer Cristo para a igreja. Pronto. Por mais óbvio que pareça, né? Mas é difícil, né? Fazer isso. Tem um brotherzão meu, o pastor Yuri Gramacho, um abraço pra ele aí, que ele sempre falou uma parada que sempre fez muito sentido pra mim. Ele sempre dizia o seguinte: nós não precisamos fazer com que a mensagem do evangelho seja relevante, porque ela já é. Eu não preciso fazer peripécias pra transformar a mensagem do evangelho relevante. Qual é o meu desafio? Traduzi-la para as outras pessoas, contextualizá-la, para que aquelas pessoas que não estavam conseguindo entender essa mensagem possam entendê-la. Isso tem a ver com conhecimento acadêmico, isso tem a ver com faixa etária, isso tem a ver com história de vida, o país de onde você veio, sabe? Isso tem a ver com um monte de coisa. A traduzibilidade do evangelho, né? Para que ele se torne algo palatável para aquele que escuta, mas não na tentativa de trazer relevância para a mensagem. A mensagem, ela já é relevante, afinal, essa mensagem é de Deus. Essa mensagem é um evangelho eterno, ela vem de um ser infinito e eterno para pessoas finitas e falhas como eu e você. Quem não entendeu aí palatável, seja gostosinho. Exato. A Bíblia, ela já é relevante. Qual é o meu desafio? Permanecer fiel ao que ela me diz. E aí, nesse sentido, entra aquilo que eu falei, ser conservador com essa palavra. Não é ser conservador e não alterar absolutamente nada daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porém, devemos ser também culturalmente relevantes. Precisamos ser... O difícil é isso aí, velho. Esse é o grande desafio. Porém, apesar de o difícil é isso aí, mas tem uma galera que nessa tentativa está deixando de ser fiel à Bíblia. Sim, exato. Por isso que é muito difícil. Exato, esse ponto de equilíbrio, né? Esse Exato. ponto de equilíbrio. Então eu penso que a igreja do amanhã, a igreja do futuro, para que ela continue avançando, para que ela continue sendo, ganhando notoriedade, ela precisa coadunar essas duas tentativas, né, de se manter fiel à Bíblia e se manter relevante à cultura. Eu acho interessante isso, a gente entender que é o mesmo Deus falando para pessoas diferentes, com sotaques diferentes, idiomas diferentes. Isso aí é o meu palatável, sabe? Uhum. É o Deus que hoje talvez estaria gravando live, estaria gravando podcast, estaria fazendo de tudo para levar a mensagem do advento àquela geração dele, como ele fez na geração em que ele viveu.
Show de bola. Na verdade, se você parar pra pensar acerca do ministério de Jesus, né? Aqueles 3 anos e meio ali de Jesus, e inclusive ele nos mostra o desafio da pregação do evangelho. Jesus tinha uma igreja de 12 membros. Sim. Ele foi pastor dessa igreja de 12 membros durante 3 anos e meio. E mesmo assim não conseguiu batizar os 12. Teve um brother que apostatou. Olha que desafio. Agora nós, hoje em dia, com as redes sociais, com os nossos grupos de amigos, círculos de amizade, nós temos uma igreja muito maior do que aquela igreja que Jesus teve. E queremos em um mês assistir umas 5 lives, que esse cara mude de vida, se transforme e pense como a gente pensa. A gente é muito imediatista. Sendo que Jesus, no trabalho de 3 anos e meio, com 12 cabeças, não conseguiu, aspas aqui, não porque havia incapacidade nele, mas sim porque existe o livre-arbítrio da escolha do outro, né? Sim. Então, os 12 caras ali não compraram a ideia que ele estava querendo vender. Né? Então, pensando numa igreja do futuro, eu penso que essa busca por equilíbrio ela deve ser constante, e também um entendimento, e talvez algumas pessoas não gostem de ouvir isso, um entendimento de que se a completude, né, o alcance desse resultado que a gente almeja estiver baseado nas nossas capacidades, uma coisa eu lhe digo com certeza absoluta: a derrota é certa, porque nós não conseguiremos nunca alcançar esse êxito que nós almejamos. Agora, quando a gente entende que a obra é de Deus, do Criador dos céus e da terra, o mantenedor, e se a gente se coloca como instrumento dele, meu amigo, a gente pode ficar tranquilo de que a vitória, como já é dito na Bíblia, essa vitória é certa. Né? Então, é quem você quer confiar, né? Quem você quer confiar para que essa obra, para que essa igreja do amanhã, essa igreja underground do futuro, possa de fato alcançar os resultados que tanto almejam. Toda vez que a gente viu que a igreja foi perdendo o caminho, foi quando ela perdeu os olhos do alvo. Quando ela começou a olhar para o caminho, ela tropeçou. Então é meio paradoxal, mas o caminho para a igreja é olhar para o alto, para o alvo, para o reino. Entender que o evangelho do reino é o rei. E não perder os princípios dele, se tornar uma igreja relevante. Nosso clã, nesse grupo aqui que a gente está iniciando, na verdade só organizando aqui, que isso já existe, né? Você já faz parte disso, o convite foi feito a todos e vai ser o maior clã, a maior família que a gente pode fazer parte, né? E o nosso destino está traçado, é isso aí. Então, independente dos meios, se vai ser no subsolo, né, underground, se ele vai ser na superfície, o que importa é que a gente chegue lá. Sim. Isso aí. Não importa como é que vai ser esse caminho, importa o destino. Fazer um convite também para você, então, que você gostou do nosso programa, que você compartilhe com seus amigos, espalhe aí, bora levar todo mundo para essa clandestinidade junto. E então, até o próximo. Valeu, abraço, galera. Valeu.